Meus irmãos, minhas irmãs, nós começamos esse mês, o mês de junho, um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E a nossa paróquia viemos cultivando essa santa devoção, não é? No coração de Jesus nós vemos a humanidade de Cristo, um coração que sofre, porque é um coração marcado e ferido por uma coroa de espinhos. Então a gente pode imaginar que a cada pulsar do coração de Jesus, ele renova a sua paixão, renova o seu sofrimento redentor, não é? Os santos que já tiveram experiências místicas com o Sagrado Coração de Jesus, muitas vezes explicam que aquelas feridas são as indiferenças que Jesus ainda hoje sofre. O sacrilégio, o abandono da vida na fé, não é? Os maus costumes que muitos católicos continuam assumindo em suas vidas. E é por isso que nós rezamos em reparação desses sofrimentos, seja pelos nossos próprios pecados que ferem o coração humano de Jesus, seja também pelos pecados de muitas pessoas que são indiferentes à vida na fé, não é? A nossa oração, portanto, nessas sextas-feiras, serve também de reparação pelos nossos familiares que muitas vezes andam distante do caminho de Deus, por algum parente, algum colega de trabalho que, não abraçando a fé, mesmo já tendo sido batizado, acaba ferindo a sua dignidade de cristão. Mas existe algo também muito especial no coração de Jesus, que é o seu lado aberto, não é? O lado aberto de Jesus, poderíamos dizer, que é como se fosse a fechadura do paraíso para nós. Porque é precisamente porque Deus se fez homem em Jesus Cristo e assumiu a nossa humanidade, que nós podemos entrar no céu. O céu foi aberto para nós após o pecado pela redenção de Cristo, né? Então, se a gente se usar dessa imagem simbólica, o coração aberto de Jesus é como se fosse a porta de entrada pelo qual o povo de Deus entra no céu. Escutei uma vez alguém falando, não lembro quem, uma coisa muito bonita, né? Que o Pai, quando olha para a humanidade, olha através do lado aberto de Jesus, né? Então, claro que é uma imagem simbólica, não é? Mas para mostrar que o Pai, quando olha para a humanidade, ele vê filhos que foram salvos pelo sangue de Cristo e, portanto, filhos que são amados por Ele, e que a graça da redenção tem o poder de transformar esses filhos de pecadores que são. A graça da redenção tem a capacidade de transformá-los em santos, quando eles se arrependem, quando eles voltam seu coração para Deus. Isso é muito belo, não é? Então, hoje, no Evangelho, as leituras de hoje nos falam sobre uma meditação acerca dos frutos que nós damos em nossa vida. Na primeira leitura, o escritor sagrado do Eclesiástico fala: fazer o elogio dos homens famosos, dos nossos antepassados, que deram frutos. São homens de misericórdia, e os seus gestos não serão esquecidos, né? Então, quais são os frutos que nós damos na humanidade? Na primeira leitura, o autor sagrado está elogiando homens que deram frutos. E no Evangelho, nós vamos ver também essa temática dos frutos que são dados. Jesus se aproxima de uma figueira e pede e tenta procurar um fruto nela. A figueira não tinha dado fruto ainda. E Jesus fala que ninguém mais coma dos teus frutos. Essa é uma figueira estéril, uma árvore que não deu frutos. Isso é o símbolo da alma que diz buscar a Deus, mas que não dá frutos. Essa alma, ela é uma alma estéril. Ela é uma pessoa que não deu frutos. Tanto que depois que Jesus fala isso, quando ele aparece novamente aos pés dessa figueira, os discípulos notam que ela está estéril. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos livre de passarmos por essa terra com uma vida inútil. Passarmos por essa terra sem termos plantado boas coisas. Perdão ser tão claro, mas um pai e uma mãe que não educa o filho na fé é uma figueira estéril. Um pai que não ensina o filho a rezar, que não dá testemunho, é uma figueira estéril. Nós precisamos dar frutos nesse mundo.
Um cristão católico que não evangeliza outras pessoas é como essa figueira estéril. Ah, mas a passagem fala que não estava no tempo dos figos, não é? Vejam, meus irmãos, nós temos que dar fruto sempre em todo lugar. E isso é uma grande humildade das árvores, né? Às vezes tem católico que só quer dar fruto do jeito que ele quer. Ah, não, eu só vou servir na igreja se for coordenando tal coisa, tal coisa. Veja bem, um pé de goiaba, não é? Que coisa maravilhosa. Ele dá fruto o ano todo, não é? Se for adubado, se for cuidado. E ele não se preocupa se o fruto vai cair na terra, virar adubo, se vai virar doce, ser vendido fora do país. Para o pé de goiaba tanto faz, não é verdade? Ele dá fruto sempre. Basta que ele seja cuidado. Por que nós, muitas vezes, queremos dar fruto só se for do nosso jeito? Né? Uma vez falaram, numa reunião de pastoral, as pessoas discutindo sobre cargos e etc. E uma pessoa disse assim, engraçado, nunca vi ninguém reclamando ou brigando para limpar a igreja, não é? Ninguém nunca briga pelas coisas mais simples, não é verdade? Dar fruto sempre, meus irmãos, para que não aconteça que nós sejamos como essa figueira estéril. Servir a Deus não é conquistar cargos, não é coisas de outro mundo, não. É ter aquele serviço humilde, fazer sempre isso. O quanto agrada o coração de Jesus quando a gente faz e vive isso. Jesus aproveita desse ensinamento da figueira seca, que obedecendo a sua palavra, ficou seca, e dá um ensinamento sobre a fé. Os discípulos ficam muito impressionados por aquela figueira ter ficado seca e Jesus aproveita e fala, olha, se vocês pedirem com fé, vocês alcançarão as graças necessárias. Monsenhor Jonas Abib dizia, se a gente reza pedindo chuva, a gente sai de casa com guarda-chuva, mesmo que o sol esteja truando lá fora. Interessante, né? Se a gente reza pedindo chuva, a gente já tem que confiar que vai receber isso, não é? A fé nos faz viver conforme aquilo que pedimos. Pedimos a paz em nossa casa, mas não somos instrumentos de paz. Pedimos a abundância dos dons de Deus, a providência, mas não economizamos, gastamos com besteira. Ou seja, a nossa fé não se traduz em obras. A nossa fé talvez seja muito mais próxima de uma certa superstição, que é isso que Jesus condena nesses vendedores. Ele entra no templo e aquela algazarra, aquela bagunça lá dentro, e Jesus, tomado por um espírito de uma santa ira, porque era o santo zelo pela casa de Deus, ele derruba aquelas mesas, né? Em outra passagem bíblica diz que ele fez um chicote com cordas para bater naqueles homens. É uma imagem que nós normalmente não vemos no Evangelho. Jesus exercendo sua força, o seu poder, um santo zelo pela casa de Deus. Vejam, se nós vivemos nossa fé somente de maneira superficial, se não respeitamos a casa de Deus, né? Graças a Deus, a nossa paróquia ela é muito boa nesse sentido. De um modo geral, as pessoas não ficam conversando dentro da igreja, não é? Tem um certo clima de respeito, graças ao bom Deus. Mas vejam, se nós não temos esse amor pelas coisas santas, pode ser que a nossa fé esteja sendo somente uma fé supersticiosa. Dizemos-nos católicos, mas na verdade não amamos o coração de Jesus. Dizemos-nos católicos, mas cometemos e vivemos no pecado, de modo que nós continuamos ofendendo o coração de Jesus. Jesus, quando viu isso, aquele templo sagrado, sendo usado como uma casa de escambo, ou seja, uma casa de venda, de trocas, esquecendo aquilo que era mais importante, que era a oração, sente o seu coração ferido, sente o seu coração ultrajado, e portanto aplica uma correção necessária nesses cambistas. Interessante. Quando os mestres da lei veem isso, procuram uma maneira de matar Jesus, não é? Mexeu no bolso das pessoas, elas já começam a ficar um pouco chateadas, não é verdade? Porque provavelmente essa venda dentro do templo gerava lucro para eles. O coração deles não estava em Deus, meu irmão.
diziam que amavam a Deus, mas tinham outras prioridades. Longe de nós vivermos desse modo, ofendendo o coração de Jesus, mesmo dentro da casa de Deus. Longe de nós usarmos das coisas de Deus como cargos, como poderes e etc. Não, nós queremos servir a Deus. Nós queremos ser homens e mulheres humildes, que geram frutos, independente de onde esse fruto vá ser aplicado. Pode ser que o meu fruto caia por terra, ótimo, vai servir de adubo para próximas plantas, não é verdade? Pode ser que meu fruto seja vendido nos melhores shoppings, das melhores cidades do Brasil. Olha que coisa maravilhosa, não é? Você nunca vai deixar de produzir frutos, porque eles são vendidos ou caem por terra, não. Dar fruto sempre, em todo lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,